Decreto número 2479 de 8 de março de 1979. Aprova o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Capítulo 2º. Das funções de confiança. Seção 1ª. Dos cargos em comissão. Artigo 22. O cargo em comissão se destina a atender a encargos de direção e de chefia, consulta ou assessoramento superiores, e é provido mediante livre escolha do governador, podendo esta recair em funcionário, em servidor regido pela legislação trabalhista ou em pessoa estranha ao serviço público, desde que reúna os requisitos necessários e a habilitação profissional para a respectiva investidura. Parágrafo 1º. A competência e as atribuições dos cargos em comissão e de seus titulares serão definidas nos regimentos dos respectivos órgãos. Parágrafo 2º. Não poderão ocupar cargo em comissão os maiores de 70 anos e os que tenham sido aposentados por invalidez para o serviço público, desde que subsistentes os motivos que determinaram a inatividade. Artigo 23. Recaindo a nomeação em funcionário do Estado, este optará pelo vencimento do cargo em comissão, ou pela percepção do vencimento e vantagens do seu cargo efetivo acrescida de uma gratificação correspondente a 70% do valor fixado para o cargo em comissão. Parágrafo único. A opção pelo vencimento do cargo em comissão não prejudicará o adicional por tempo de serviço devido ao funcionário, que será calculado sobre o valor do cargo que ocupa em caráter efetivo. Artigo 24. O servidor contratado, que aceitar nomeação para cargo em comissão da estrutura da administração direta ou das autarquias, terá suspenso seu contrato de trabalho, enquanto durar o exercício do cargo em comissão. Parágrafo 1º. Exonerado do cargo em comissão, o servidor reverterá imediatamente ao exercício do contrato. Parágrafo 2º. O afastamento em virtude da condição temporária do exercício do cargo em comissão e o retorno à situação primitiva serão obrigatoriamente anotados na carteira profissional, bem como nos registros relativos ao servidor. Parágrafo 3º. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão será o valor do respectivo símbolo, não podendo o servidor contratado exercer a opção prevista no artigo 23. Parágrafo 4º. O regime previdenciário dos servidores no exercício de cargo em comissão é o dos funcionários efetivos da administração direta. Artigo 25. Somente após ter sido colocado à disposição do Poder Executivo do Estado, para o fim determinado, poderá o ato de nomeação recair em funcionário de outro poder ou de outra esfera de governo. Parágrafo único. Na hipótese do artigo, desde que o funcionário tenha sido colocado à disposição do governo estadual sem ônus para a esfera do poder a que pertence, receberá, pelo exercício do cargo em comissão, o vencimento para este fixado. Caso contrário, observará o procedimento estabelecido no artigo 23. Artigo 26. O inativo provido em cargo em comissão perceberá integralmente o vencimento para este fixado, cumulativamente com o respectivo provento. Artigo 27. A posse em cargo em comissão determinará o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal. Seção 2ª. Das funções gratificadas. Artigo 28. Função gratificada de preenchimento em confiança, integrante do grupo 2º chefia e assistência intermediárias CAI, é a criada pelo Poder Executivo, com símbolo próprio, para atender a encargos de chefia, secretariado, assessoramento e outros, em níveis intermediário e inferior. Artigo 29. O Poder Executivo, ao criar as funções gratificadas, observará os recursos orçamentários existentes para esse fim, bem como símbolos e respectivas gratificações prefixadas em lei. Artigo 30. O exercício da função gratificada, não constituindo emprego, guardará correspondência de atribuições com as do cargo efetivo exercido pelo funcionário designado, e a gratificação respectiva tem o caráter de vantagem acessória ao seu vencimento, de acordo com o anexo 2º do Decreto-Lei nº 408, de 2 de fevereiro de 1979. Artigo 31. Com exceção dos aposentados e dos ocupantes de empregos cujos contratos tenham sido suspensos, nos termos do Decreto-Lei nº 147,
de 26 de junho de 1975, somente poderá ser designado para prover função gratificada funcionário efetivo do Estado. Parágrafo 1º. A retribuição pelo exercício de função gratificada corresponderá ao valor do respectivo símbolo, a que se acrescentará, como gratificação suplementar temporária, o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício do contrato suspenso. Parágrafo 2º. Aplicam-se à função gratificada as regras do parágrafo 2º, do artigo 22 e do artigo 24, e seus parágrafos 1º, 2º e 4º. Artigo 32 são competentes para designar e dispensar ocupantes de funções gratificadas, no âmbito das respectivas unidades administrativas, e dentre os servidores que lhes são imediata ou imediatamente subordinados, as autoridades referidas nos incisos 2º, 3º e 4º, do artigo 17. Parágrafo único. Quando a designação deva recair em servidor lotado em órgão diferente, é indispensável a prévia concordância do dirigente desse órgão. Artigo 33. Independe de exame de sanidade físico-mental a investidura em função gratificada, salvo quando a designação recair em inativo ou em servidor regido pela legislação trabalhista. Artigo 34. Compete à autoridade, a que ficar subordinado o servidor designado para função gratificada dar-lhe exercício no prazo de 30 dias, independentemente de posse. Parágrafo único. Aplica-se à função gratificada o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 14.